Olá, meus queridos irmãos, muita paz no coração de todos nós. Hoje estamos aqui para fazer a lição de número 4 do livro Vidas Vazias, essa obra de Joana de Ângeles, psicografada pelo Divaldo Pereira Franco. A lição de número 4, intitulada Conquista Tua Paz. Um tema assim tão importante, né, meus irmãos? Eu acho interessante Joana intitular Conquista Tua Paz, porque ela nos remete à reflexão de que a paz é uma conquista interior, que nós precisamos encontrar caminhos desse equilíbrio, dessa serenidade, e nós sabemos que a paz, ela se conquista na prática do bem, ela se conquista na nossa elevação moral, e a gente vive momentos de muita turbulência na sociedade, muita turbulência psicológica, emocional, dos problemas todos que a gente vive, que são problemas da nossa matriz psicológica, né, de espíritos imortais que somos, daquilo que está gravado ali no nosso inconsciente e que emergem aí diante das situações que a gente vive. Mas a gente tem vivido momentos sociais muito delicados, né, de muitos conflitos. E isso me faz lembrar a passagem da tempestade aplacada, né? Jesus, uma passagem conhecida, né? De Jesus entra no barco, os pescadores entram, né? Os discípulos ali que seguiam, e eles vão para alto mar, e aí o mar fica em turbulência, as ondas muito altas, e eles preocupados que iriam virar o barco, né? Enfim, e Jesus então, com a serenidade, com a calma que lhe caracterizava, né, o comportamento e tudo, Jesus então aplaca essa agitação do mar e pergunta a eles, e diz, né, homens de pouca fé, até quando estarei convosco? Esse momento que a gente vive agora me remete muito a isso, sabe, meus irmãos? Porque por mais que a gente tente não se envolver, é muito difícil se manter distante das coisas que estão acontecendo. Um pensamento sempre assim, de perplexidade, de dúvida, sempre paira no pensamento de todos nós, assim, ou da maioria de nós, né? Vivendo no mundo hoje, porque somos espíritos muito imperfeitos ainda. Tentar tomar pé de toda a situação política e social do nosso planeta e também do Brasil em especial, de poder perceber, né, a dificuldade de todas as nações, mas do que a gente está vivendo aqui dentro da nossa casa, o Brasil, pátria do Evangelho, né, com tanta coisa assim, a gente acaba por se envolver nessas coisas todas. Então, só muita oração, muito equilíbrio para a gente poder superar dias difíceis como esses que nós estamos vivendo, mantendo esperança de que Deus está nos amparando, Deus cuida de todos, que precisamos orar por todos, por mais que tenhamos indignação, que fiquemos incomodados com esse ou aquele comportamento do indivíduo, ou daquele até que está próximo de nós, ou daqueles que estão protagonizando aí cenas de violência, de intolerância, enfim, a gente precisa orar por todos, porque isso faz parte aí desse processo nosso de mudança de comportamento, né, das coisas que vêm para chocar, para
para fazer o ser humano, em meio a tanto caos, tentar encontrar coisas que o fortaleçam na sua fé e na sua esperança. Então, Joana traz um texto, quando ela fala conquista a tua paz, importante isso, porque nos coloca diante das escolhas, né, que nós podemos, de certo modo, nos deixar envolver por essa onda que está tomando conta da sociedade brasileira, ou a gente tentar, de certo modo, manter serenidade, confiança de que Deus não nos desampara, que nós não estamos desamparados, por isso eu volto de novo à mensagem da tempestade aplacada, porque no registro dessa passagem, Jesus adormecia, não é? Estava dormindo quando a tempestade começa. Interessante pensar nisso, né? Porque em meio a tudo isso, pode passar na nossa cabeça assim, mas Deus está dormindo, então Deus não está vendo tudo que está acontecendo, Deus não está acompanhando todas essas coisas que estão se dando, né? E Jesus, o dormir de Jesus ali é muito expressivo, porque aquilo que acometia o desespero das pessoas era puramente uma situação da material, né, das coisas ali da natureza que se movimentava daquela forma, mas Jesus sempre com olhar nas coisas espirituais, então é por isso que ele nos alerta, assim, diante das dificuldades, sejam elas quais forem, né, mantenha a tua fé, e por isso que ele disse, né, homens de pouca fé, até quando estarei convosco, porque eles tentavam acordar Jesus desesperadamente para poder resolver aquele problema. E a solução de muitos problemas que a gente vivencia, eles estão em nossas mãos resolver. Preciso confiar, preciso não acreditar que estamos sozinhos, de que Deus cuida e zela por todos nós, e entender isso, que é por todos nós, por nós, na nossa maneira de pensar e de agir, mas também pelo outro, na maneira de pensar e agir do outro. E tentar nos abster de julgamentos, né, dessas coisas, apenas fazer a nossa parte. A gente sempre diz assim que é importante fazer a nossa parte, onde nós estamos, da forma como a gente pode servir e contribuir para o melhor, sempre para o melhor, né, meus irmãos? Joana começa essa lição dizendo assim, olha que interessante, na turbulência dos dias que se vive na Terra, fenômenos perturbadores multiplicam-se a cada instante, desafiando os valores éticos das pessoas. É isso, é desafiador. É buscar ter uma conduta digna. Desde os pensamentos à conversação, terminando ali com as nossas ações. É preciso orar e vigiar. Ela continua, olha, notícias destituídas de significado repletam as redes sociais. E a variedade de distrações compete com os deveres que se encontram aguardando sem oportunidade de ser atendidos. Então, ela fala de uma situação do homem do século XXI. Porque as redes sociais é uma realidade. Hoje em dia nós estamos conectados. E essa conexão, ela que poderia ser extremamente positiva na construção de coisas boas, ela tem sido um móvel de fomentar a inquietação, de fomentar a inconformação, de destacar sempre o lado perverso, o lado desumano das pessoas, né? Então a gente fica, aí você vê uma coisa aqui, outra ali, quando ela não se atém às perversidades humanas,
fazendo com que nós percebamos o indivíduo de uma forma muito ruim, ela parte para o campo das futilidades. Aí são aquelas notícias sem sentido algum. São fofoca da vida dos chamados celebridades, uma bobice, umas coisas sem fundamento, uma máquina capitalista que gera o interesse do indivíduo na compra exacerbada, no consumo sem medida, e o indivíduo ele acaba por se deixar valer por essas coisas e perde o norte da vida, o verdadeiro sentido da vida, que é a nossa transformação moral. Então, em meio a isso tudo, a essa sagacidade capitalista, né, que quer nos colocar como escravos desse consumo para gerar cada vez mais riquezas para aqueles uns que comandam essa máquina de interesse, a grande parte da população endividada, né, perdendo noites de sono, com contas altíssimas do cheque especial, do cartão de crédito, né? São pessoas, às vezes, muito simples, desavisadas, desatentas, né? E o aspecto grave disso tudo também, além disso, né, que tira sossego, tira paz, esse é um ponto que quem vive ou quem já viveu sabe disso, né? Pessoas de bem que têm lá suas dívidas, têm suas coisas e que não vem condições de pagar, ou que gasta além do que ganha por descontrole. Essas pessoas vivem em completa aflição, né? Não tem sossego, não tem paz, não tem noite de sono. Tá sempre muito atacado por isso, né? O estado emocional está sempre muito mexido com isso. Mas o mais grave nessa história toda é do indivíduo achar, e é o que acontece na maioria das vezes, que na aquisição desse ou daquele bem, no atendimento desse ou daquele desejo, e olha que eu não estou falando nem de necessidade, estou falando de desejo, vai encontrar ali paz e alegria. E chega à conclusão de que não, de que comprou, que se endividou e continua ainda num vazio existencial muito grande, né? Ela coloca assim, ó, o tempo parece escoar com rapidez, em razão da multiplicidade de mecanismos de fuga das responsabilidades, facultando a bisbilhotice e a curiosidade em torno dessas futilidades que assumem um significado que não merecem, ao mesmo tempo que produz, então, esse vazio existencial, que é o que ela está colocando aqui, ante ao exibicionismo de pessoas atormentadas que se fazem notícia através dos artifícios virtuais. É isso, né, dessas pessoas que fomentam, que o culto à beleza, o culto à riqueza, né, a felicidade fácil, as coisas fáceis. A vida não é assim, né, meus irmãos? A vida exige responsabilidade. Olha que interessante que ela fala assim, ó, nunca houve tanta solidão entre as criaturas humanas como atualmente. E olha o contraditório, né? Ao mesmo tempo em que a população do planeta atinge um índice tão elevado e lota os espaços disponíveis. Quantidade de pessoas, espíritos encarnados, né? É enorme e ainda assim o ser humano em plena solidão. Tem alguma coisa aí? Tem, meus irmãos. Estamos na busca do caminho errado.
Isso lembra pra gente a passagem, né, que Jesus nos fala da porta estreita, porta larga, pensa bem. Nós estamos aí entrando de cabeça na porta larga, de cabeça na porta larga. Os resultados disso não serão bons para nós, né? Os resultados serão de sofrimento, não tem como. E aí também está no campo das nossas escolhas. Agora, manter-se fiel aos nossos valores morais, né? A nossa convicção, é algo que está exigindo de todos nós muito discernimento e sabedoria, muita força de vontade para a gente não se perder. E esse é um trabalho individual que cada qual há de fazer para tentar não se envolver no torvelinho de inquietações que marca a sociedade. Ela coloca aqui ambições desordenadas e inquietações injustificáveis campeiam, atormentando mentes ávidas de uma projeção, de aparecer, de se destacar. A ilusão atinge exagerado panorama, arrancando o indivíduo da sua realidade para as paisagens tresvariadas da fantasia. Estabelece-se uma meta, uma fantasia, uma ilusão, sem tomar real compreensão, visão da situação que nós nos encontramos, porque a gente pode viver com muito menos, a gente pode ser feliz com muito menos, a gente pode estar em paz com muito menos. Mas nós não nos permitimos a isso. Então a gente está sempre na busca incessante daquilo que não preenche as coisas, né? Então ainda para quem no meio desse turvelinho todo de lutas, né, não consegue com o que busca, há ainda, né, aqueles que já num estágio de maior debilidade moral e espiritual, psicológica, uma fragilidade imensa, acaba por buscar nas drogas a desconexão com essa realidade. Então, faz o uso de drogas para esquecer, para ficar num momento de êxtase, querendo se livrar daqueles, né, dos tormentos, das angústias, por elas próprias procurada. Então, Joana fala mesmo de um cenário de dificuldade, né? Quantos de nós não conseguem ter uma noite de sono tranquila, com paz, com serenidade, a gente tendo que se valer às vezes de medicamentos para poder dormir. Uma coisa assim simples, né? A princípio, natural, né? Uma necessidade do organismo, né? De quem está ali durante o dia, labuta e vamos descansar, porque um outro dia vem trazendo para a gente novas oportunidades de trabalho, de luz. Mas nem isso a gente está conseguindo fazer porque estamos atormentados emocionalmente, psicologicamente, precisando do concurso dos benfeitores espirituais a nos acolher. E aí a gente tem dado muito trabalho assim, para a espiritualidade. Eu acredito que a gente tem dado muito trabalho para eles, né? Porque eles têm tentado nos manter em pé, vamos dizer assim, né? Ela coloca aqui as exigências da moderna tecnologia impuseram um comportamento de velocidade. A gente fala muito disso, né? Muitos de vocês estão ouvindo essa palestra agora, colocando na velocidade 2. Porque a gente fala, né, no ritmo do estudo, mas quem ouve, às vezes não consegue mesmo. Então, bota no 2.0 e vai. E às vezes a gente faz isso, né,
porque a gente não tem o tal do tempo para poder ouvir. É disso que a Joana está colocando, né? Porque a gente acaba tendo as nossas 24 horas do dia, que todo dia a gente tem, isso é um crédito que a gente tem, né? Da bondade divina que nos dá a cada dia 24 horas, a gente não consegue fazer um uso adequado disso. Então a gente não tem muito tempo para nada, a gente corre naquela correria toda, naquela doideira toda, e às vezes a gente está fazendo uma coisa, já tá com outra, tá almoçando, tá com fone aqui porque tá ouvindo lá um seminário, um curso, uma palestra, um depoimento, uma coisa que a gente tem que ouvir para desenvolver alguma atividade no trabalho, ou para dar um retorno para uma pessoa que nos pediu. Então é essa situação que nós nos vemos. E ela coloca isso aqui, mas é claro que a gente fica nessa coisa, né? O cérebro vai captando uma série de coisas numa velocidade danada e depois para poder assentar todas essas ideias durante a noite e poder processar aquilo que é de valor ou não é trabalhoso. Então, dormir é uma necessidade nossa e a gente nem isso a gente consegue, porque o dia tá nessa correria que a própria tecnologia nos coloca. Então a gente não consegue ter um aprofundamento em questões que são sérias, importantes. A gente nota isso na adolescência, eles não conseguem se debruçar sobre estudos para ler um livro, para fazer uma bateria de exercícios de matemática, de física, de química. Não conseguem, não conseguem. A cabeça não para, está sempre olhando para os lados. Ela coloca assim, ó, impuseram-se novos padrões de conduta e, de alguma forma, a robotização do ser humano tem se feito automaticamente. Então, a gente vive nessa grande correria. Uma ocasião, já tem um tempo, eu fui a São Paulo com umas amigas, nós fomos fazer um curso lá em São Paulo. E nos hospedamos e tal, e quando a gente foi pegar o metrô, tinha então uma escada rolante. E assim que eu entrei, aquilo me chamou a atenção porque havia um grande número de pessoas à direita dessa escada rolante. Todos alinhados um atrás do outro à direita. E o lado esquerdo ficava aberto. Até, por exemplo, se duas pessoas amigas, uma ficava atrás da outra nesse alinhamento da direita e a esquerda. E aí eu comecei a observar que a escada rolante subia, tinha esse alinhamento da direita, mas à esquerda tinha pessoas que subiam correndo aquele lado da esquerda. E aí não era difícil de perceber o que estava se dando ali, né? Havia aqueles que poderiam aguardar, subindo ali pela escada rolante, do lado da direita, acompanhando o movimento da escada rolante, que vai mais lentamente, mas de abrir espaço da direita para aqueles que sequer poderiam aguardar aquele tempo ali. Então os outros subiam naquela agitação para lá. Quando chega à porta do metrô, que aí você entra numa fila para pegar cartão, aquela coisa toda, logo ali a pessoa que já te atende, ela já te atende assim, sabe, ela já quer que você fale, e as pessoas mais do interior ficam assim perdidas, né, com isso tudo, e aí você vai andando no fluxo, você segue no fluxo daquela agitação, daquela coisa toda. Quando o metrô para, que abre as portas, né, e todo mundo entra, e você entra daquele jeito também, e você vai. Então, a gente pensa nessa pessoa todo dia nesse ritmo, ela vai ficar assim. Dificilmente essa pessoa, por exemplo, quando chega em casa, ela vai conseguir se desligar disso, de ouvir uma pessoa falar alguma coisa com calma. Quantas vezes a gente está conversando com a pessoa interrompe o que a gente está falando para resolver outra coisa. Como se aquilo que a gente estivesse falando não tivesse importância, como se a pessoa não estivesse dando atenção ao que estava falando. Isso até mais as mulheres do que os homens conseguem fazer muitas coisas ao mesmo tempo. O cérebro vai, né, nessa. Isso é muito louco, gente. Isso é muito
não é? E a gente vai se permitindo a isso. É disso que Joana fala. É uma robotização. A gente vai, segue o fluxo de todo mundo, vamos que vamos. Daqui a pouco a gente está nessa condição. Você imagina a infância, você imagina a criança que está nos seus primeiros estímulos com a aprendizagem, com o desenvolvimento das suas habilidades, né, motoras, as de fala, de pensamento, de elaboração de ideias. Olha como que isso, né? Você fica comprometido, você fica realmente afetado, não tem como não ficar, não é? Ela fala que a valorização do corpo, da aparência, num culto extravagante e muitas vezes patológico, né? Chega ao nível da doença mesmo, da inconformação, dos desvios comportamentais para ter o atendimento àquele padrão de beleza tão desejado. Ela fala, como consequência desses e outros tantos fenômenos que ela cita aqui, aumentam os tormentos emocionais e suas estruturas muito frágeis cedem lugar aos transtornos depressivos em alguns, enquanto noutros assulam os mecanismos da violência. Então, alguns se fecham na depressão e outros partem para a violência, para a agressividade. Aí ela diz que a estabilidade psicológica é muito necessária para a realização do ser humano, desde que saiba administrar os diferentes acontecimentos que lhe sucedem a cada momento. É disso que Joana está colocando para nós assim. E ela diz, olha, que esse controle do qual ela fala, que a gente está falando aqui desde o início, né? Como que a gente consegue estabelecer uma norma de serenidade e paz em meio a essa turbulência toda que a gente está vivendo. Aí ela fala, esse controle que nem sempre é conseguido, resulta do hábito saudável de conduzir-se socialmente graças ao exército de natureza interior. Então, Joana está colocando assim, ó, esse equilíbrio que a gente dificilmente consegue, ele nasce dessa busca, né, interna nossa, dos nossos valores, gente. A gente tem que resgatar isso, porque senão daqui a pouco a gente está se comportando, a palavra não saiu, a gente está se comportando com a maioria. Aí a gente acaba por, de novo, né, robotizar atitudes, até das quais a gente fala assim, nossa, nem sei como é que eu consegui, né? Como é que eu fiz isso? Eu acho que, sei lá, perdi o sentido, perdi a lógica, né? Levado pela massa, levada pelo coletivo. Ela diz assim, ó, a criatura humana é o conjunto dos seus comportamentos que se transforma em mecanismos de sustentação dessa, né, e das suas existências. Por esta razão, nestes dias de desafios contínuos, a conquista da paz se transforma na mais valiosa meta a ser conseguida. Olha, meus queridos irmãos, a gente precisa achar esses caminhos, porque a gente precisa se blindar um pouco dessas intercorrências sociais, políticas, coletivas. Então a gente tem que fazer um esforço imenso, sabe, meus queridos irmãos? Eu penso assim, ó, por exemplo, tentar ter uma alimentação mais leve, fazer atividade física, essas coisas trazem equilíbrio, gente. Ter regularidade num compromisso com a casa religiosa que você escolheu aí para seguir, manter rotina, se envolver em trabalhos no bem, filantrópicos, de alguma forma, ocupar um pouco tempo útil para as pessoas, buscar levar Jesus no coração, no nosso local de trabalho, onde a gente permuta ali do nosso dia a dia, fazer o hábito da leitura, porque a leitura de bons livros, né, e tem tanta coisa boa na literatura espírita, isso nos tira um pouco dessa
dessa agitação do cotidiano, né? Se alimentar de modo mais leve de noite, desligar a televisão, colocar o celular longe quando for deitar, que às vezes a preguicinha de levantar para ir lá pegar o celular para ver a notícia, para ver o tlim-tlim que ele faz, né? Isso pode nos ajudar a desligar um pouco disso e tentar dormir mais cedo. Essas coisas eu acho que nos ajudam, sabe, meus irmãos, coisas mais práticas do nosso cotidiano aqui, coisas, né, o culto do evangelho no lar, sabe, essas coisas mais práticas. Mas tentar resgatar pra gente também, assim, ó, uma caminhada na natureza, ver por onde a gente mora, se tem algum lugar, assim, onde a gente possa caminhar, onde a gente possa respirar um ar puro, ter o hábito de rever os amigos, de conversar, de não ficar passando o nosso dedinho nos feeds ali do celular, né, do Instagram, porque aí essa máquina que gera esse nível de informação entende que aquilo é do nosso interesse, então cada vez mais vai trazer pra gente aquelas informações, e é isso, pra gente poder, de certo modo, se resguardar, mas a conexão com Jesus é pra gente, assim, ponto importante e essencial na nossa equilibração. Joana termina essa lição falando pra gente assim que quando Jesus nos prometeu a sua paz, que Jesus fala, né? A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. E é interessante que ela fala conquista a tua paz, mas a fala de Jesus ela é importante porque é claro que Jesus não estava dizendo que ele ia pegar a paz que ele tinha, a aquisição da sua perfeição, e entregar na mão da gente, porque não é assim, né? Mas reforçando que só por ele a gente vai encontrar aquela paz, que ele já era detentor. É porque tá naquela fala de Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém irá ao Pai senão por mim, tá dentro disso. Então, a paz que a gente procura está na prática daquilo que ele nos ensinou, no amor ao próximo, né? É nisso. Nunca foi tão importante o amor ao próximo, que se baseia na tolerância, no respeito, na solidariedade, não é? Olha quanta coisa que nasce disso. Então, quando Jesus fala nesse sentido, que a gente, para conseguir essa paz que ela fala, conquista a tua paz, ela está falando, tenta se blindar disso tudo que afeta as mentes desavisadas e tira da gente a paz interior. A gente buscar a prática do bem, onde quer que a gente for, onde quer que a gente esteja. Olha que interessante, lindo isso. Aí ela continua assim, afirmou-nos, quando Jesus, vamos ler de novo, quando Jesus nos prometeu a sua paz, afirmou-nos que somente Ele a poderia dar. Isso porque esta é consequência de um comportamento individual na vivência dos postulados que Ele nos ensinou. É nisso, né? Não foge disso, meus irmãos. A sua serenidade de Jesus, em todas as situações, demonstrou-nos a grandeza dos valores éticos de que ele era portador. Sabendo que ele seria traído por um amigo e por outro negado, ele não demonstrou contrariedade nem decepção. Antes, lhe revelou com delicadeza os perigos em que tropeçariam. E após consumada a tragédia, buscou o primeiro que se suicidara nas regiões tormentosas, para onde ele próprio se atirou. E o outro, novamente, convidou a que pastoreasse o seu rebanho. Ele está falando de Judas e de Pedro. Se desejas essa paz, a paz de Jesus, né, gente? Segue-o, imita-o, sempre que possas, e sem que te apercebas,
estarás entesourando a paz que te fará verdadeiro filho de Deus. Uma belíssima lição, não é, meus irmãos? Tão necessária para a gente. Ouvir isso aqui, ler isso aqui, ouvir essa mensagem de Jesus nos nossos corações, buscar lá os ensinamentos dele para a gente poder se blindar um pouco, meus irmãos, dessas angústias todas. Que Jesus possa nos amparar e ele nos ampara, que a gente possa ter força de vontade, discernimento, foco, meta na busca do nosso equilíbrio. Muita luz, muita paz, que tenhamos mais uma semana fortalecida na fé e na esperança de que todo mal tem um tempo certo para permanecer, então tem um período que vai acabar, e acreditar sempre que o bem sempre vai se sobrepor a qualquer imperfeição humana. Fiquem com Deus, meus irmãos.